Olá, Linhares! Olá, Espírito Santo! Tudo bem com vocês? O Ronda está começando. Fiquem conosco, muitas informações vão passar por aqui e eu conclamo a você para ficar bem informado. Gente, olha, muitas informações e, aliás, casos cômicos vão ser relatados aqui no nosso programa. Deixa eu falar com a minha produção. Gente, tudo bem com vocês? Fatos cômicos aí, daqui a pouco eu vou pedir, relaxa. Agora eu quero falar sobre previsão do tempo. A previsão do Serviço Nacional de Meteorologia para o estado do Espírito Santo. Está querendo ir para a praia? Mora em Vitória? Está querendo ir para a região de praia? Aqui na cidade de Linhares, vocês querem ir para a praia? Não sei o que é que vai ser, mas a previsão é que ventos de até 75 km por hora podem chegar aqui na nossa região. Tá aí a menina só aproveitando. Tem gente que aproveita. Agora, pode se tornar também muito perigoso. É o Serviço Nacional de Meteorologia prevendo para amanhã. Essa chuva que deu de ontem para hoje ajudou bastante. Muitas lavouras, muitos agricultores. Sorriso de orelha a orelha. Agora, a previsão que nós estamos passando aí é uma previsão até então bem mais preocupante com relação ao litoral do estado do Espírito Santo. Então fiquem atentos. Alguns costumam chamar até de ressaca, mas o grande detalhe é que os ventos podem chegar a até 75 km por hora. E aí a gente aproveita para dar uma olhadinha nesse litoral do estado do Espírito Santo, que quem está de fora... Quem está fora do estado e está nos acompanhando agora fica só na saudade, pensando como é linda a cidade de Linhares, como é lindo o litoral do estado do Espírito Santo. É o Caribe do Brasil, sem nenhum exagero eu posso dizer isso aqui. Mas cuidado com os ventos, que podem ser ventos de até 75 km por hora. Essa é a previsão para amanhã. Pode voltar aqui para mim, daqui a pouco eu vou relatar um caso cômico que aconteceu dentro de um ônibus Transcol da Grande Vitória. Essa história de alguns loucos varridos entrarem dentro de ônibus e começarem a se masturbar e ejacular em algumas mulheres. Eu já vi casos desses no Brasil. Tem um relato aqui do estado do Espírito Santo que eu vou trazer já já. É assim que nós começamos então, no rádio ou na TV, fiquem conosco, a notícia chega até você. Ainda hoje eu falo sobre George Alves e Juliana Salles. Já posso adiantar que marcaram mais uma audiência neste caso, está prevista para o mês de novembro. Muita gente me parou na rua, aliás, produção, muitas pessoas com dúvidas. Teve um cidadão que me parou e perguntou bem assim, vem cá, Juliana Alves e o George, eles já foram condenados? Aí teve um outro que me perguntou o seguinte, para que serve uma audiência de instrução? Então a gente nota que as pessoas ficaram perdidas. Ah, tá bom, a imprensa toda vem para cá, o estado do Espírito Santo concentra as atenções, mas o que é que de fato está acontecendo? Daqui a pouco a gente vai relembrar, dar a informação nova e relembrar o que é uma audiência neste porte. Uma primeira audiência desse caso aí. Daqui a pouco a gente fala. Mostra a imagem da Grande Vitória, interior de um ônibus Transcol. E eu vou mostrar também uma blusa de uma mulher que estava dentro do ônibus. E olha só o que aconteceu lá na Grande Vitória. Coloca aí, produção, pode colocar no ar. Isso aí é um ônibus Transcol. Um ônibus que passava pela Reta da Penha, Grande Vitória, ontem por volta das 13 horas e 30 minutos. Dentro desse ônibus, uma situação inusitada. Uma mulher de 36 anos passou pelo constrangimento. Olha bem, hein? Passou pelo constrangimento de um rapaz de 20 anos de idade, na flor da pele, na flor da idade, se masturbar e ejacular nessa mulher. Essa blusa aí, ó, é a blusa da vítima. A blusa da vítima. Eu não estou brincando, viu, gente? Caso que aconteceu ontem, dentro de um ônibus Transcol da Grande Vitória.
E o rapaz, obviamente, foi preso. Ele foi contido por outros passageiros, mas conseguiu chegar ao fato. Ele conseguiu ejacular na mulher. Que trem nojento, hein? Imagine você, está dentro de um ônibus e isso acontece. Não é história de Rio de Janeiro, São Paulo, não é nada disso não. Até porque nós vimos vários casos desses, vários loucos desses aí, agindo no Rio e São Paulo. Mas só que esse caso que nós estamos relatando aconteceu na linha 503 de um coletivo que passava pela Reta da Penha. A Polícia Militar, o que disse em produção? Segundo informações, a Polícia Militar disse que a ocorrência de fato foi atendida às 13h10. A vítima estaria sentada no ônibus e que desde o ponto localizado próximo à Praça de Goiabeiras, o suspeito estava encostado em algum lugar, né? E aí ele teria encostado seu órgão genital no braço direito da mulher. Ela disse que ao perceber que o rapaz estava mal intencionado, olha que história, tentava desviar o ombro. Mas peraí, que isso? Aí, no entanto, segundo a mulher, quando o coletivo estava na altura do bairro Santa Lúcia, na Reta da Penha, ela sentiu seu braço úmido, percebeu que o suspeito havia ejaculado na blusa dela e mesmo sem tirar o órgão genital de dentro da roupa. Ficou mais complicado ainda, mas enfim. Imediatamente, a vítima chamou então o cobrador, o motorista, pediu ali ajuda. Outros passageiros ouviram a solicitação da mulher e o rapaz foi contido até a chegada da polícia. Alguns loucos por aí. Pelo amor de Deus, né? Como é que você combate um crime desse? Como é que você combate um crime desse? Só nos resta dizer, ô meu amigo, procura um lugar para tu fazer isso, ué. Eu não estou falando nem tanto da atitude, porque masturbação, muito embora seja um tabu para muitas pessoas fazem isso. Agora você vai fazer dentro de um ônibus, em cima de um passageiro? Que isso, é um absurdo. Casos relatados pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Eu estou falando de um caso que foi relatado pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O rapaz está preso. E ó, para fechar esse caso, isso deixou de ser um caso menor, porque era um crime considerado crime anão. Tem um militante do direito aqui na minha frente, é isso mesmo, né? Era considerado um crime anão. Hoje já não é. Já é um crime passivo de prisão. Então quem é doido a esse ponto precisa pensar muito, porque existe uma previsão de prisão para este caso. Congresso Nacional acaba de aprovar novas leis, né, tem pouco tempo, e que reza exatamente prisão, rigor, em cima de um caso desse. Essa, mais uma vez, a blusa que apareceu aí é a blusa da mulher de 36 anos que ficou numa situação terrível. O rapaz ejaculou sobre ela. Ejaculou. Mas me chama a atenção esse relato, é claro que a polícia vai investigar. O rapaz tirou o órgão genital para fora e ficou relando ali no braço dela. Né? Teve tempo de fazer isso? Será que já não era motivo para chamar o motorista, o cobrador? Meio complicado, mas o fato está aí, ó. O fato está aí. E a polícia, obviamente, vai montar inquérito, vai investigar tudo bonitinho, para chegar aos finalmentes nessa questão. Mas é absurdo, né, gente? Pensar que aqui no estado do Espírito Santo, onde tem muitas pessoas pacatas que moram aqui, um caso desse vem acontecer. Se não estou enganado, eu estou falando do primeiro caso desse aqui no estado. Se tem outro, eu ainda não fui informado. Mas, segundo consta, é um dos primeiros casos. Tem que combater essa loucura, essa insanidade. Isso, para mim, não tem outra palavra, não. É insanidade. Vai fazer isso, queridão? Você quer se masturbar? Vai para dentro do teu banheiro, pô. Será que tem lugar melhor? Você vai para dentro do seu banheiro e resolve o problema. Agora não vai para dentro de um ônibus e ejacular em cima de uma pessoa. Pelo amor de Deus. Gente, olha, vamos trazer aqui informações de mais uma audiência que já está marcada no caso do Cauã e Joaquim. Você se lembra das crianças que foram mortas em abril deste ano, 21 de abril. Eu tenho imagens aí inclusive da última audiência, parte de fora do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Se tiver imagem, eu quero colocar lá. Está aí as duas vítimas.
já foi marcada uma segunda audiência. E eu disse que a primeira audiência era era audiência primeira, era uma audiência de instrução. Alguém me perguntou, Osésio, o que é de fato então uma audiência de instrução? Na audiência de instrução, os acusados tomam partido da acusação, ou seja, eles são informados do que é a acusação, qual é a acusação que pesa de forma oficial contra eles. É isso que acontece numa audiência de instrução. E a defesa ainda não se pronuncia, mas ela vai ter o seu amplo direito resguardado de se pronunciar. Portanto, está reservado para o mês de novembro mais uma audiência. Seria a segunda audiência. Eu já tinha dito aqui no programa Ronda da Cidade que a Justiça de Linhares poderia já marcar uma nova audiência nesse caso aí. Batata, foi em cima da pinta, porque ontem já foi divulgado que haverá sim uma nova audiência para o mês de novembro. Mês de novembro, aqui no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. A defesa, ela deve se pronunciar. Não foi permitida a participação de Raine Budkowski, que é pai do Cauã, a criança de 6 anos. Não foi permitida a participação dele nessas audiências, pelo menos por enquanto. E nem tampouco do advogado dele. Está marcado, portanto, para 27 de novembro. Decorem aí esta data, porque seguramente toda a imprensa vai dar uma cobertura muito forte. Neste caso, essas são as imagens da primeira audiência que nós também acompanhamos. Daqui a pouco de volta tem informações. Eu vou atender um morador lá do bairro Santa Cruz que está reclamando, estão matando cachorros no bairro Santa Cruz. Sabe que isso é um crime, né? Tem gente que acha que não. Vou matar cachorro, porque quem é que vai se preocupar com cachorro? É crime sim, é caso de polícia. Daqui a pouco nós vamos colocar no ar um vídeo onde um morador relata morte de animais no bairro Santa Cruz. Eu volto já. Eu quero abraçar a Ana Cláudia. Ana Cláudia, produção? Ana Cláudia está na cidade de Verín, se eu não estou enganado, é isso aí, não é, gente? Na Espanha. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Nós temos vários linharenses ou pessoas que conhecem o estado do Espírito Santo, a cidade de Linhares, também em Portugal, em Miami, nos Estados Unidos. Estamos chique, amigo. É isso aí. Gente, eu quero falar sobre a morte de cachorros no bairro Santa Cruz. Coloca para mim no ar um vídeo onde o morador relata esse problema. É uma maldade gigantesca e um absurdo. Agora, tem gente que acha que não, mas é caso de polícia. A morte de animais constatada por um morador, eu quero trazer agora no Ronda. Põe no ar. Aqui quem fala é o Rogério Santos. Tem que mostrar um problema que está acontecendo no bairro Jocafe. Vários cachorros envenenados. Esse daqui é um deles. É o Acerola, meu próprio cachorro. Puxei ele, não quis sair, joguei água. Aos poucos ele foi perdendo a força. A gente procurou fazer tudo, demos remédios, mas não teve jeito, infelizmente. Não foi só com a gente, não. Tem outros cachorros, vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, tem outro cachorro aqui, ó. Como é que é o nome dele mesmo? Sansão, ó. Também foi envenenado. Aqui no bairro Jocafe. E tem mais. Já tem alguns que já morreram já. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal, mais um cachorro aqui, ó. Esse daqui, ó, infelizmente deu óbito, ó. Deu óbito. Como é que era o nome dela mesmo, seu Adão? Como é que é, amor? Belinha. A Belinha faleceu. Então, teve mais 2 casos na rua de trás aqui da minha casa, aqui no bairro Jocafe. Teve mais. O que é necessário nessa história toda? Infelizmente, eu vou ter que repetir essa imagem, porque é revoltante alguém fazer isso com os animais. Preciso registrar isso. Revoltante. Agora, coloca lá de novo as imagens dos animais. Alguns ainda envenenados, mas ainda vivos. Né? Mas teve óbito também. Dá só uma olhada. Olha só. É um negócio, não dá para... Que palavras nós vamos ter
para essa imagem. A gente vai dizer o quê? A polícia precisa tomar conhecimento oficial disso. A orientação que o Ronda tem para essas pessoas que se julgam vítimas, e aliás, não é no Santa Cruz, é no Jocafe, né? Esse morador faz muito bem em relatar isso. Essas pessoas precisam procurar a Polícia Civil e fazer boletim de ocorrência, porque isso é crime. E há um setor específico na Polícia Civil para tratar desses casos. Então, é necessário que se faça isso aí. Mas registramos que é uma maldade gigantesca e a sociedade também não aceita. Graças a Deus ela não aceita esse tipo de maldade com animais. Agora, em Regência, tem morador lá preocupado com os embates, muitos danos ao meio ambiente. Tem um vídeo aí onde o morador relata exatamente isso, né? Alguém não está cuidando bem de áreas que são de preservação. O morador foi lá, registrou e disse, ó, eu vou mostrar no Ronda. Põe no ar. Aqui na praia de Regência, me deparei com isso daqui. Tem... eu não sei o que é isso daqui, parece uma coisa podre, não sei, ó. E tem esse galão aqui, que é de... Não sabe se é alguma coisa tóxica, não sei, né? E a galera poluindo a praia. E com certeza deve ser o próprio pessoal daqui. Isso daí é uma vergonha. Vergonha aí, ó. Descaso. Ele foi no próprio morador, né? Coloca de novo lá. Foi no próprio morador. Gente, a gente precisa cuidar. Eu disse aqui, tem muita gente de fora nos acompanhando. Eu chamei o estado do Espírito Santo, o litoral do estado, de Caribe brasileiro. Então aí a gente mostra as belezas naturais, tudo muito bonito e lindo, e de repente tem isso aí, ó, os caras desistem. Então vamos cuidar, vamos cuidar. Aquilo que é nosso e que tem muita gente que gostaria de pelo menos conhecer. Ah, eu vou no estado do Espírito Santo, eu vou na cidade de Linhares, conhecer a praia de Regência, Pontal do Ipiranga, Povoação. Então você que é morador não pode fazer isso aí, ó. O morador não pode fazer isso. Vamos cuidar daquilo que nós temos. Deixa eu falar sobre eleições. Eu quero ouvir um chefe dos mesários, é isso mesmo? Chefe de mesários aqui do estado vai falar sobre o processo de eleições, o dia de eleições, próximo domingo, dia que nós estaremos votando. Nós iremos às urnas mais uma vez. E o que ele disse, hein? Será que está tudo pronto? Põe no ar. Diferentemente dos outros estados aqui do Espírito Santo, não haverá reforço no número de mesários. Mas o Tribunal Regional Eleitoral preparou, sim, algumas recomendações para esse segundo turno. E para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está o Leonardo Presotti, ele é presidente da Comissão de Mesários. Leonardo, de que forma que será feito o segundo turno aqui no Espírito Santo? No segundo turno, a Justiça Eleitoral vai usar a mesma quantidade de colaboradores, não vai haver reforço em convocações. Serão os mesmos mesários, os mesmos administradores, os mesmos servidores. Inclusive a Força Policial, que já foi disponibilizada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, também será a mesma. Mas o que a gente está fazendo, o trabalho da Justiça Eleitoral para esse segundo turno, está sendo feito no reforço de algumas informações pontuais para que o eleitor se comporte corretamente, para que os mesários façam a condução correta da votação e que a Polícia Militar possa ser acionada sempre que houver necessidade. Quais serão essas recomendações para os mesários? No primeiro turno, a gente viu que em algumas sessões, enquanto um eleitor estava na sessão votando, o outro estava aguardando na fila. A orientação agora é que a gente faça, de uma forma geral, a gente faça um procedimento que, enquanto o eleitor está votando, o outro já está se identificando junto aos mesários, dentro da sessão, permitindo que, assim que o eleitor sai da cabine, o outro já entra. Algumas confusões no primeiro turno, a conduta do eleitor também, vocês têm algumas recomendações? Sim, a gente já está fazendo reforço de algumas orientações para os eleitores. A gente pede que os eleitores se antecipem e verifiquem os locais de votação, verifiquem os documentos necessários para poder votar, baixem o aplicativo e-Título, que dispensa os outros documentos quando tem a foto, que entrem em contato com a Justiça Eleitoral para poder verificar os dados necessários para ele votar ou para ele justificar.
E também a gente está lembrando o eleitor que fazer filmagem dentro da sessão eleitoral e principalmente do momento do voto é crime. O eleitor não tem essa autorização. Pelo contrário, ele tem uma proibição. Ele não pode usar o celular na cabina para filmar o momento do voto. Outra coisa que a gente vai lembrar o eleitor é que dentro da sessão a autoridade máxima é o presidente da sessão. São 4 mesários, um deles é o presidente. E as ordens do presidente precisam ser respeitadas integralmente. Se houver algum transtorno, algum prejuízo ao andamento dos trabalhos da sessão, esse eleitor vai ser retirado do local de votação, com o auxílio da força policial que está à disposição da Justiça Eleitoral no dia. Quem não votou no primeiro turno, como é que faz? Quem não votou no primeiro turno e não justificou ainda, tem até o dia 6 de dezembro para poder fazer isso pessoalmente no cartório eleitoral ou pela internet. Ele entra no site do TRE ou do TSE e na área de serviços ao eleitor, ele vai escolher a opção justificativa online. Isso não tira o direito dele votar agora domingo? Não. São 2 votações independentes. Todos os eleitores que estavam habilitados para o primeiro turno continuam para o segundo. Isso quer dizer que quem não estava no primeiro turno também não vai estar no segundo. Muito bem. Daqui a pouco de volta eu vou falar sobre um assalto no centro da cidade de Linhares que deixou uma vítima e essa vítima ficou no prejuízo de R$9 mil. E ó, assalto à luz do dia, viu? De dia, tranquilo. A luz máxima bombando. E os ladrões nunca descansam. Daqui a pouco eu vou trazer essas e outras informações. O Ronda volta já. Gente, olha, dá tempo de dar uma informação aí muito importante com relação à ação policial no centro da cidade. A polícia fez ronda no centro da cidade depois de ter recebido, inclusive, uma informação de assalto. Foi isso que aconteceu, né, produção? Um caminhão-baú passava perto do bairro Olaria, quando, de repente, 2 homens em uma moto abordaram, né? Aliás, chegaram abordando o motorista e uma pessoa que estava com ele dentro desse caminhão e anunciaram assalto. Resultado, motorista e o carona foram trancados dentro de um baú, isso foi no centro da cidade ontem. Enquanto isso, os bandidos foram lá fazer a limpa na cabine desse caminhão. Resultado, R$9 mil levados pelos bandidos. R$9 mil. É dinheiro para chuchu, hein? Para quem está ralando todo dia, né? Trabalhando pra caramba para ganhar o seu dinheirinho. O resultado disso tudo, a polícia, depois de ter registrado o fato, fez buscas pelo centro da cidade, mas até agora não encontrou os meliantes. Inclusive deve usar imagens do circuito de vídeo monitoramento aqui da cidade, que eu mostrei ontem. Vídeo monitoramento com 70 câmeras, seguramente tem câmera ali perto do bairro Olaria, onde tudo aconteceu. Mas a polícia tomou conhecimento, existem investigações. Os bandidos até agora não são conhecidos. Não dá tempo de mais nada, né, produção? Programa Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos na segunda-feira que vem. Eu estarei aqui esperando por você. Até segunda. Tchau, tchau.